Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Vocês não têm a ideia do tamanho do trabalho que é montar esse programa. Não é fácil montar um programa que não existe, basicamente não existe uma pessoa passando 1h30 falando direto com a câmera sem parar. Isso é algo absolutamente inédito, sem break para comercial, rápidos breaks de merchan, e isso é possível graças à minha equipe. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao João Gabriel, ao Bruno e à Sueli, que trabalham aqui para que vocês tenham o melhor programa político do Brasil, modéstia à parte, né? A gente sabe que o Paulo Figueiredo Show é inspirado e tem inspirações evidentes no modelo do Daily Wire americano, não é à toa que a gente passa também pelo canal do Fio Diário, mas se vocês repararem, são várias referências ao setup americano, não só o Daily Wire. O formato do nosso estúdio é muito inspirado pelo Steven Crowder, minha camisa xadrez é sempre em homenagem ao Matt Walsh, o formato do programa é um formato muito parecido com o formato do Daily Wire, então
essa qualidade só é possível graças ao trabalho da nossa equipe. E foram muitas coisas acontecendo nas últimas horas, e tem sido um desafio grande montar o programa. Ainda bem que o Paulo Figueiredo Show passou a ter 3 edições na semana, senão não daria. Hoje nós vamos falar sobre a resposta do Itamaraty à publicação de ontem, que foi feita pelo Departamento de Estado americano, condenando a situação da censura do Brasil e basicamente a atuação do Alexandre de Moraes. A gente vai falar que até a Globo News já começou a entender a dimensão do problema, e eu nunca imaginei que fosse ter o Guga Noblar, não o Guga Noblar, o João Gabriel, o Guga Chakra me defendendo ao vivo na Globo. E eu vou explicar para vocês como as coisas ainda vão piorar muito e muito para o Alexandre de Moraes. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre a novidade que me prometeram para hoje, né? Ontem me prometeram para hoje, que foi sobre a investigação, a nova investigação aberta para o Comitê Judiciário com direito à intimação às Big Techs para exporem as ordens do Alexandre de Moraes. Vamos falar também sobre a perseguição que querem abrir contra o Eduardo Bolsonaro. Tem bastante pauta, tem o comentário inédito e exclusivo do Departamento de Estado sobre a nota brasileira. Tudo isso e muito mais no Paulo Figueiredo Show de hoje. É um desses programas imperdíveis antes de vocês poderem ir lá pular carnaval, porque eu acho que a gente tem algumas coisas para comemorar. Eu peço a você, como sempre, que perca um segundinho do seu tempo, e isso é muito importante. Nós estamos aqui ainda brigando com um algoritmo hostil, e essa hostilidade já começou a diminuir, né? O Paulo Figueiredo Show, o canal Paulo Figueiredo Show, aumentou muito o número de inscritos, tem tido aí, voltou aí para casa dos 500 inscritos por dia, mas eu peço para você verificar se você está inscrito no canal do Paulo Figueiredo Show. As pessoas que estão assistindo pelo X, sempre eu dou preferência para que assistam pelo YouTube, não por causa do X, mas é porque a conta do X pode ser derrubada a qualquer momento, mas se você puder apertar o botão do repost também, é muito útil para mim. Acima de tudo, eu peço a você que envie esse programa para as pessoas. Envie nos seus grupos, envie para os seus parentes, envie para os seus amigos, mas principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. Eu nem preciso avisar vocês que assistem o programa que eu vou falar agora para vocês baixarem a porcaria de um VPN. Eu fico assim, alucinado com as pessoas que falam, não tô vendo os seus posts. Pô, você tem VPN? Né? A minha conta do X vai cair, gente. Eu fiz ela para cair. Tá chegando aí a 120 mil inscritos, mas ela vai cair, ela foi feita para cair. Eu fiz essa conta para dar um pouco mais de visibilidade às coisas que a gente está fazendo nesse momento, mas também para que o Alexandre mande uma nova ordem para o X me censurando. Isso é absolutamente fundamental. Então, eu digo a vocês, o certo é baixar VPN, porque o Alexandre vai cair, mas ele não vai cair no ritmo que vocês precisam, no ritmo que nós precisamos. Quer dizer, tem hoje eu até, né, hoje um dos comentários que eu recebi, as pessoas diziam aqui, as pessoas dos altos círculos poderosos diziam assim, o Alexandre de Moraes não resiste a 2025, ou seja, não chega em 2026. Agora, eu até vou ler aqui para vocês a mensagem que me mandaram, porque eu sou correto. Disseram assim, eu preciso admitir, estou traduzindo, né, que eu estava errado. Errei quando eu falei que Alexandre de Moraes não ia sobreviver ao ano de 2025, chegar a 2026. Pela velocidade que as coisas estão indo, ele não vai sobreviver ao verão americano. Bom, pode ser um rompante de otimismo por conta das notícias que a gente vai tratar aqui hoje, mas o fato é que nós precisamos que vocês baixem VPN. VPN é o horror, o Alexandre já deixou claro, e eu recomendo o Proton VPN. O plano é baratinho, tem uma versão gratuita aqui nesse canto inferior. Aqui tem um linkzinho para você baixar a versão gratuita. Vale muito a pena. É o que eu uso, mesmo sem precisar fugir da censura, mas eu uso para privacidade dos meus dados e também porque às vezes eu quero assistir séries que não estão no catálogo da Netflix americana, mas estão em Portugal, e por aí vai. Então, usem o Proton VPN, o link está aqui na descrição. Quando você baixa, você inclusive ajuda o canal mostrando que os nossos
nossa audiência assiste o Paulo Figueiredo Show e gosta de VPN. Bom, ontem nós tivemos um programa com um recorde de audiência, mais de 54 mil pessoas nos assistindo, uma audiência absolutamente gigantesca, e nós tratamos detalhadamente sobre a nota do Departamento de Estado americano, do Bureau do Hemisfério Ocidental, que é o órgão do Departamento de Estado americano que trata do Brasil, que foi posteriormente retuitado, repostado pela Embaixada Americana, criticando o Brasil, criticando o Alexandre de Moraes, criticando a censura no nosso país, e tudo isso teve como base o processo que o Rumble e a Trump Media abriram na Justiça Federal Americana, que os ministros do STF acharam que era espuma, que a Globo News riu, que o imbecil, esse é muito burro, do Valdo Cruz na Globo News, porque tem um cara que é burro e tem um cara que é mau caráter, e tem uns que são os dois. O Valdo Cruz, ele é essa mistura perfeita entre o imbecil e o mau caráter. Os advogados do Rumble não sabem o que estão fazendo, ou seja, um semi-analfabeto, Valdo Cruz é semi-analfabeto, ele não consegue ler um documento e entender, que está dentro da Globo News, acha que conhece mais de lei americana do que um advogado do Boy Schiller Flexner, um cara que foi procurador, o cara que estava liberando o Marco Fogel na Rússia na semana passada. Estou falando do advogado aqui, o Martin De Luca, ou outro, que também outro procurador esqueci o nome dele agora, foi procurador também do Southern District of New York. Então, esses caras têm uma empáfia absolutamente ridícula. E óbvio que foi isso que levou à reação do Departamento de Estado. E você não precisa ser nenhum gênio. Eu acho que a essa altura até o pessoal da Globo News, a gente vai tratar disso no programa hoje, começou a perceber que isso não é simplesmente coisas aleatórias, não são coisas aleatórias que estão acontecendo. Existe uma estratégia com princípio, meio e fim por trás. E o governo brasileiro não está sabendo como responder. Não vou colocar aqui agora, mas houve uma reportagem do Poder 360 que disse basicamente que cada cachorro que lamba a sua. E disse que que o Itamaraty não tinha muito o que fazer para responder ao que estava acontecendo. Aparentemente, o governo Lula pulou em cima da situação e resolveu utilizar o Itamaraty para fazer uma nota política em resposta à embaixada americana. E a nota é um emaranhado de nadas, é um amontoado de nada. São jargões, são chavões, amontoados de chavões, tentando explicar o que aconteceu. Eu não vou nem ler a nota aqui, porque é uma nota tão fraca que eu vou roubar aqui o que a Ludmila Lins Grilo, minha querida amiga, disse no chat ontem quando a gente conversando. Ela riu e falou, parece que quem fez foi o pessoal do Clube Militar. E eu gostei da gozação, acho que faz sentido, porque parece mesmo que foi uma notinha do Clube Militar. Só faltou eles terminarem assim, o Itamaraty está atento e vigilante à sua missão constitucional. Era uma coisa nesse nível de ridículo. E, obviamente, quando eu recebi a nota, eu traduzi para o inglês, antes do Itamaraty, e passei para o pessoal do Departamento de Estado e pedi para eles comentarem a nota. E eu vou dar esses comentários, que foram ditos por uma fonte, no alto escalão do Departamento de Estado, e eu perguntei, obviamente, se eu poderia dizer isso aqui, e eles disseram que sim, desde que eu não atribua pessoalmente a eles, e eu vou dar com exclusividade aqui para vocês. A reação foi "we didn't buy it", ou seja, não nos convenceram, nós não compramos, não nos convenceram com a resposta deles. Essa resposta de que o Brasil tem independência dos poderes, de que a liberdade de expressão no Brasil acontece dentro dos limites da lei, não convenceu, não colou. E "we didn't buy it" talvez seja bem traduzido como "não colou". E eu perguntei se eles iriam responder a nota do Itamaraty, fariam uma tréplica. E a resposta foi com desdém. Disseram para mim, abre aspas, não vamos nem dignificar esta nota com uma resposta. Não tem porquê. Eles agora sabem que nós estamos de olho. Isso basta. O recado foi dado do Departamento de Estado, do governo mais poderoso do mundo, ao Brasil.
E aí eu pergunto, qual é o próximo passo? O próximo passo envolve a intervenção pessoal do presidente Donald Trump. Então eu posso dizer para vocês que essa nota foi a cagada que eu estava esperando. Quando eu implorei aqui no programa para que houvesse uma resposta, porque o Itamaraty podia ter ignorado, o Itamaraty podia ter dado uma nota passando pano, dizendo que é o que fazem embaixadores, né? Não, as relações dos nossos países. Vejam a nota do Itamaraty quando houve a visita do senador para fazer a pressão pelos back channels em relação à denúncia contra o Bolsonaro e contra mim. Aquilo é uma nota que simplesmente fala das relações dos dois países, etc, etc. Aquela é uma nota que dá uma passada de pano e bota panos quentes, inclusive, na situação. Essa nota do Itamaraty, ela escala um pouco a situação. E era isso que nós estávamos esperando. E é claro que qualquer um com prática diplomática sabe que foi uma cagada. E a coisa chegou ao ponto onde até a Globo News está tendo que expor o tamanho da cagada da ação do Lula. Inclusive, ontem, numa entrevista, onde o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, comentou essa nota na televisão, não sei se foi na CNN ou na Globo News. Coloca aí pra gente, foi na CNN. Bota aí pra gente, Bruno. Olha, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o contexto geral do que está acontecendo. Não está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção, a nota não é do departamento. Vejam aqui, o que ele está dizendo é justamente o que eu acabei de falar. Achei que o Itamaraty ia tentar colocar panos quentes, como faz uma boa diplomacia. E aí ele faz uma explicação aqui da qual eu vou comentar. Do Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. É uma coisa sem proporção. E segundo... aqui há uma confusão e eu fico um pouco surpreso com o embaixador desconhecer que o Bureau de Hemisfério Ocidental ele é a parte do Departamento de Estado que trata de Brasil. Não é como se fossem órgãos diferentes. Quando eu tive com o deputado Eduardo Bolsonaro no Departamento de Estado, a sessão onde nós nos encontramos para conversar é justamente o Bureau de Hemisfério Ocidental. Não faria sentido. Onde mais eu iria? Né? O embaixador já deve ter estado, eu imagino, no prédio do Departamento de Estado. Acho que se chama Edifício Truman. É um prédio muito bonito, muito bacana, onde você só entra, só passa da barreira de segurança acompanhado, com uma puta de uma segurança, e você é encaminhado exatamente à sala que você vai, e o órgão que trata do Brasil. Inclusive tem uma foto muito bonita do meu Rio de Janeiro, um mural do meu Rio de Janeiro, na entrada do Hemisfério Ocidental, que é o órgão que trata do Brasil. Mas não bastasse isso, a nota foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é justamente a representação do Departamento de Estado no Brasil. Algo que quem já foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, portanto, representante maior do país no exterior, eu imaginei que devesse saber. O que eu acho que talvez o ex-embaixador, ou melhor dizendo, o embaixador, né, o título permanece, tenha tentado dizer é que a resposta, e acho que há um ponto aí, veio do nível mais alto do Itamaraty mesmo, e não da embaixada brasileira. E isso, sim, em diplomacia tem um peso. Né? Na diplomacia, os procedimentos, os gestos, as hierarquias, tudo isso tem muito peso. Diplomatas são treinados para esse tipo de coisa e há uma arte nisso. Cada pequena variação tem um grau de recado diferente. Eu acho que talvez isso que o embaixador Rubens, que é uma pessoa old school, eu acho que talvez seja isso que ele está se referindo.
Eu devo dizer que na administração Trump esses protocolos não são muito respeitados. E me parece que na administração Lula também não. O Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você ler as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade, falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida. Embaixador, o termo para isso é Galvão, fala, Tino, sentiu. E a gente estava esperando essa mordida. A gente estava esperando deliciosamente essa mordida. Pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente. Porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty, vocês devem ter informação de vários grupos aí, porque o Itamaraty jamais escreveria essa nota. Quer dizer que, embaixador, a pressão do grupo do Bolsonaro, eu não sei se eu me considero tanto assim do grupo do Bolsonaro, o grupo político do Bolsonaro, está surtindo efeito? Eu gostaria de chamar de a pressão dos patriotas que lutam pela liberdade. Está surtindo efeito? Até pouco tempo atrás era tudo... Paulo Figueiredo faz live na rua, faz entrevista... como é que foi? Como é que era a notícia? Que não conseguem audiência e tem que fazer coletiva na rua. Faziam chacota, né? Pois é, agora o assunto está na CNN e está também, como eu disse, na Globo News. E na boca, não dá para dizer... assim, na boca de ninguém menos do que... Eu nunca esperei que fosse falar aqui, colocar um vídeo dele aqui no programa, mas na boca do Guga Chakra. Bruno, coloca pra gente, por favor. O Congresso americano aprovou um projeto de lei que diz respeito a essas questões de justiças de outros países quererem interferir na liberdade de pessoas nos Estados Unidos se expressarem. Mas deputados americanos, embora não estejam no projeto de lei, esse é o Darrell Issa, que é um deputado da Califórnia republicano. Darrell Issa, tá, só para Guga. Eles não, no projeto não é citado o ministro Alexandre de Moraes, mas esses deputados... Como seria citado o nome de um ministro no projeto de lei? Mencionaram, sim, o ministro do Supremo brasileiro. Claro. A questão é a seguinte, Marcelo. Aqui nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição, né, que garante a liberdade de expressão, que é quase restrita aqui pela primeira emenda da Constituição, não só para cidadãos americanos ou residentes permanentes, mas para qualquer pessoa que esteja dentro do território americano. A pessoa tem o direito de se expressar. No Brasil, a legislação é diferente. O grande debate, claro... No Brasil... No Brasil não tem liberdade de expressão, né, Guga? Eu sei que é isso que você está dizendo lá. Então, eu acho bacana que nós tenhamos chegado ao momento, e a nota do Itamaraty diz mais ou menos isso. Liberdade de expressão, isso é coisa de vocês, Yankees, aí nos Estados Unidos. No Brasil não tem liberdade de expressão. Vale o que o Xandaquistão determinar que você pode ou não falar. Não é nem o que está na lei, porque não tem as previsões legais de proibição do que o Alexandre fala. É simplesmente a vontade do ditador do Xandaquistão. E eu acho bacana que o Guga esteja escancarando isso. É importante que a gente saiba. Porque a fala do J.D. Vance, do vice-presidente dos Estados Unidos, nós temos que ter alianças com aqueles países que compartilham os nossos valores. Se vocês não compartilham do valor de liberdade de expressão, e isso está ficando escancarado nesse momento, ora, então não tem porque nós temos uma aliança. Então essa tal dessa aliança histórica, não sei o quê, balela.
se as decisões do Brasil seriam para ter efeito também no território americano. Não é o caso, é só para o território brasileiro. Pode se questionar, claro, se o STF deveria bloquear ou não contas de determinadas pessoas. Alguns eu conheço e não escrevem nada demais, viu, Marcelo? Que estão aqui há 2 anos, como discordo de quase tudo que eles escrevem na rede social, mas não entendo por que é bloqueada. A pessoa pode falar bobagem, dar opinião errada, tudo, mas você pode processar por calúnia, difamação, mas basicamente não entendo por que porque eu consigo ler, né, os perfis que são bloqueados no Brasil, porque eu estou nos vive no Estados mundo Unidos. livre. E de qualquer maneira, a coisa está escalando sim. Eu não posso acreditar que eu vivi esse momento. Guga, você está defendendo a mim, ao Constantino? Você está dizendo que, porque tem de fato 2 anos que as nossas contas estão bloqueadas, que você discorda de tudo que a gente fala, mas você acredita que não tem nada demais e que nós temos o direito de dizê-lo? Nós estamos agora absolutamente alinhados, porque eu também discordo de quase tudo que você fala, embora você tenha tido um lampejo de lucidez aqui, mas eu defendo do fundo do meu coração o seu direito de dizê-lo e de fazê-lo. O seu, o da Dani Lima, já que lembraram dele aqui hoje, eu tinha até esquecido da existência dele, o João Gabriel lembrou aqui no texto do Guga Noblar, o energúmeno. Todos eles devem ter o direito de falarem o que eles quiserem. Se cometerem calúnia, injúria e difamação, processados. Essa é a postura digna. Você não toma passaporte, você não processa criminalmente, não acusa de disseminar ódio, de golpe de Estado, não bota na lista do Interpol, como fizeram com Alan dos Santos. Você não congela bens. Você não condena a pena do degredo, que foi a pena a qual já condenaram a mim e ao Constantino. Muita lucidez, Guga. Marcelo, não está brincadeira, assim, chegou nessa Agora vai ser aprovada pela Câmara dos Deputados, até porque teve um deputado democrata que foi a favor, talvez outros votem a favor, e mesmo se nenhum democrata votar a favor, será aprovado na Câmara e provavelmente no Senado. A questão, desde o Elon Musk, a gente observa que a insatisfação... Então, já está dito aqui, até na Globo News, que o Guga está reconhecendo que aquilo que antes diziam dificilmente será aprovado, o Guga já está dizendo, vai ser aprovado. Senta nessa trolha. Não é mais o Paulo Figueiredo. A ação aqui dos Estados Unidos é com o Supremo Tribunal Federal, com a figura do Alexandre de Moraes. O Lula não entra tanto no radar. A única vez que mencionaram até foi uma coisa, não diria positiva, mas foi em relação a mandar forças de paz para a Ucrânia no caso de um acordo. O foco é no Alexandre de Moraes. Está correto. Está correto, Guga. O Lula não entra tanto na discussão. A discussão é em cima do Alexandre. Não vai parar por aí. Eu acho que o Itamaraty, o Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem que se preparar bem, porque não será algo simples. O Partido Republicano comprou essa briga com o Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, o secretário de Estado americano, o Trump não liga muito para a América Latina, o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, conhece o continente, fala espanhol fluentemente, entende português, conhece bem o que acontece no Brasil e tem uma visão negativa do Supremo Tribunal Federal. Vendo KY. Essa é uma grande oportunidade de negócio, vender KY na porta do Supremo Tribunal Federal. Eu deixo claro aqui para o YouTube que o KY não é um patrocinador do Paulo Figueiredo Show, mas caso queiram uma oportunidade de patrocínio, este é o momento, pessoal da Johnson & Johnson, fabricante do KY. Este é o momento, porque até o Guga já entendeu que a coisa vai piorar. Não é mais o Paulo Figueiredo. Lembrem-se do momento onde eu ficava falando aqui para vocês as coisas que iam acontecer e vocês achavam que eu estava... Alguns aqui acreditavam, vários inclusive se tornaram meus patronos e apoiadores, mas alguns achavam que é tic-tac, é espuma, kkk. Mas eu não sei. Vocês acham agora que o Guga Chakra está fazendo tic-tac do Paulo Figueiredo? E não é só o Guga Chakra. Vamos à velha mídia. Vamos ao Metrópolis. Hoje o que estampa as manchetes do Metrópolis, por exemplo, notícia do Paulo Capelli.
Trump aguarda a posição de Lula sobre Moraes para definir ofensiva. Não aguarda mais? A posição aconteceu. Está aqui. Reportagem do Metrópolis. Não é mais o Paulo Figueiredo. Não é mais tic-tac do Paulo Figueiredo. Ah, não, Paulo, mas é o Paulo Capelli só do Metrópolis. Tá bom, você não gosta do Metrópolis? Metrópolis você acha, sei lá, que é bolsonarista? Então vamos para outro veículo bolsonarista. Vamos para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, trampistas discutem usar lei que pune violadores de direitos humanos contra Moraes. Está falando da lei Magnitsky. Vou ler aqui um trecho da reportagem. Folha de São Paulo. Tic-tac do Paulo Figueiredo na Folha de São Paulo. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando... Porque eu já expliquei que esse ataque é um ataque coordenado, mas não é assim também. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando em contato com bolsonaristas para propor que apresentem testemunhos contra o ministro Alexandre de Moraes do STF com base em uma lei que pune violações de direitos humanos. A norma é conhecida como Lei Magnitsky, que faz referência a um advogado russo que morreu numa prisão em Moscou de 2012. Lei Magnitsky na Folha de São Paulo. Tic-tac do Paulo Figueiredo é o teu cu, meu filho. Continua a Folha. Ela permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra grandes pessoas que cometeram grandes violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. O enquadramento do ministro do STF nos critérios da lei vem sendo defendido por congressistas aliados ao presidente Donald Trump. Após um processo de coleta de informações no qual os testemunhos seriam parte importante, teria de haver um relatório final com as recomendações dos órgãos como o Conselho de Segurança Nacional e as Secretarias do Estado e do Tesouro. A lei também pede que sejam ouvidos o presidente e o líder da minoria nas comissões de relações exteriores do Congresso. Entendeu por que a gente está nas comissões de relações exteriores do Congresso? A decisão final seria de Trump. Tá bom. Então agora o tic-tac do Paulo Figueiredo está no Metrópolis, o tic-tac do Paulo Figueiredo está na Folha e o tic-tac do Paulo Figueiredo está no Globo. Bolsonaristas se articulam nos Estados Unidos para pôr contas de Alexandre de Moraes na mira de Trump. Tic-tac do Paulo Figueiredo. Aí vem o corpo da matéria e diz assim: depois de fazer avançar no Congresso dos Estados Unidos o projeto de lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país e até deportá-lo, ou seja, tá aqui o primeiro tubinho de KY. Aliados de Jair Bolsonaro no Partido Republicano já planejam uma nova etapa da ofensiva: colocar as contas e as finanças do ministro do Supremo Tribunal Federal na mira do governo de Donald Trump. Então, sobre o vício, sobre o No Censorship No Shores Act, a Mamãe descreveu. A proposição contempla indiretamente casos de brasileiros como Paulo Figueiredo, denunciado na semana passada pela Procuradoria-Geral da República, junto de Bolsonaro e outras 33 pessoas pela trama golpista. E Rodrigo Constantino. Os dois são cidadãos americanos e têm canais de direita e tiveram as suas redes sociais bloqueadas e passaportes cancelados por ordens de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. O termo correto aqui são US persons. Tá de tic-tac do Paulo Figueiredo no Globo. E como se não fosse o suficiente, a reportagem ainda diz... Estou lendo aqui jornal O Globo, não estou lendo site do Paulo Figueiredo Show. Nos bastidores, bolsonaristas e republicanos estão formatando um manifesto assinado por deputados e senadores do partido, solicitando formalmente ao presidente dos Estados Unidos, ao secretário de Estado Marco Rubio, que o ministro seja alvo do Tesouro americano por meio das chamadas sanções OFAC, que vocês que assistem Paulo Figueiredo Show, e tenho certeza que todos esses jornalistas aprenderam assistindo o Paulo Figueiredo Show, porque ninguém sabe desse troço no Brasil,
OFAC, a sigla, diz a reportagem, a sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o escritório de controle de ativos externos do Departamento do Tesouro, que afeta contas correntes, poupanças, cartões de crédito e demais serviços. Esse tipo de sanção é apelidada informalmente no país de pena de morte financeira, diz o Globo. Onde vocês já ouviram isso antes? Mas era tic-tac. Até 2 semanas atrás, só Olavo de Carvalho e eu tínhamos ouvido falar de Lei Magnitsky, mais uma meia dúzia de pessoas. E agora está em toda a mídia. Outro que está fazendo tic-tac do Paulo Figueiredo é o poderoso senador, que eu já falei aqui, foi assessor do ministro da Suprema Corte, Samuel Alito, foi procurador e conselheiro no estado dele, hoje é um senador poderosíssimo, um jurista respeitadíssimo, e um senador com quem eu me reuni na semana retrasada, senador Mike Lee, tá aí, obrigado, Bruno, por colocar minha foto com o senador Mike Lee, membro poderoso do Comitê de Relações Exteriores do Senado. E o que o senador Mike Lee fez? Ele fez o seguinte, num post, citando uma sequência de comentários no perfil do Comitê Judiciário que estavam descrevendo as ações do Alexandre, o que diz o senador Mike Lee? Ele fala, são citadas, né? Aqui o tweet do Comitê Judiciário diz, em abril de 2024, o comitê descobriu como o ministro da Suprema Corte do Brasil ordenou que múltiplas companhias americanas, incluindo o X, tenham que suspender mais de 150 perfis de mídia social, incluindo contas de residentes americanos e jornalistas, sob penas de multas severas. Está se referindo ao meu caso especificamente. E também ao caso do Constantino. Como responde o poderoso senador Mike Lee? E conectem isso com a reportagem do Zanini, na Folha, e com a reportagem da Malu Gaspar no Globo. Ele pergunta, isso é material para a Lei Magnitsky? Ou seja, ele está perguntando se as ações do Alexandre se enquadram na Lei Magnitsky, que permite, como já falamos aqui, a aplicação de sanções contra os autores de violações de direitos humanos, como essas sanções OFAC, sobre a qual a gente já falou várias vezes aqui no programa. E eu volto a dizer, é chamado de pena de morte financeira porque uma vez que você entra na lista dos indivíduos designados na SN List da OFAC, eu vou até pedir para o João Gabriel, no próximo programa, eu quero abrir a lista aqui, porque a lista tem vários indivíduos, por exemplo, que têm residência no Brasil. Não seria nenhuma novidade, não é uma lista que tem 5 pessoas, são centenas de páginas o documento que consta a lista de todos os nomes da OFAC. E é a pena de morte financeira porque você fica proibido de fazer transações financeiras e ter acesso ao sistema financeiro internacional, e com isso todos os bancos, todas as instituições financeiras, cartões de crédito, ou elas encerram a sua conta, ou elas sofrem o que se chama de secondary sanctions, que são as sanções secundárias. Por que é pena de morte financeira? Porque o sujeito não consegue abrir um cartão de crédito, ele não consegue pedir um Uber Eats. No Brasil que vocês usam? Aqui, Uber Eats é aqui nos Estados Unidos. No Brasil é iFood. O cara não consegue pedir um iFood, não consegue pedir nada. Não adianta. E se houver comunicação financeira com o cônjuge, vai junto. É a pena de morte. Sobra para você, não consegue abrir um crediário no Magazine Luiza. Sobra para você dinheiro no colchão e Bitcoin. E nós poderemos ter aqui o Alexandre de Moraes fazendo o curso daquele cara, como é o nome do doido que ficou discutindo com o Alan? Como é o nome do cara? O Renato 38. Aí, Renato 38. Você que gosta de vender curso de Bitcoin, tem um cliente para você. Olha, hoje eu estou vendo, eu sou um empresário, eu sempre vejo oportunidade de negócio. Já acenei aqui com oportunidade de negócio para KY, para Johnson & Johnson. Estou acenando aqui com oportunidade de um cliente potencial para os cursos de Bitcoin do Renato 38. Eu estou vendo oportunidades, os negócios estão surgindo.
É óbvio que eu respondi ao senador McLee dizendo, sim, esse é precisamente o propósito da Lei Magnitsky, lidar com violações de direitos humanos. Sou um do jornalista sediado nos Estados Unidos que foi vítima do regime de Moraes. Ele me acusa de tramar um golpe de Miami, onde eu moro desde 2015. Ele confiscou meu passaporte brasileiro e congelou meus bens. Acabou a piada, né? Ah, Lei Magnitsky, o quê? O que é? Não sabemos. Isso aí é coisa da invenção do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, agora o tic-tac do Paulo Figueiredo tem Folha, tem Estadão, Estadão não vi, mas tem Metrópolis, tem Globo News, tem CNN, tem Metrópolis. Guardem o nome do senador McLee. Ele é o mesmo senador que anunciou, e eu disse aqui no programa, acho que de anteontem, as notícias estão acontecendo tanto que eu já nem sei mais quando, mas que ele anunciou uma visita para o Brasil especificamente para fazer perguntas sobre o Alexandre de Moraes. E eu estou dizendo para vocês aqui que vocês ainda ouvirão muito falar do senador McLee em 2025. Eu repito, vai piorar e vai piorar muito. E se você não quiser acreditar em mim, não tem problema. Leia o que o próprio Darrell Issa, não Darrell Issa, Guga, que você é correspondente nos Estados Unidos, você tem que saber essas coisas, o nome do deputado. É importante saber, tem que assistir pelo menos a CNN, assistir a algum lugar. O que o Darrell Issa diz? O que o Darrell Issa escreveu? Tá aqui. Não é outro que tá fazendo tic-tac do Paulo Figueiredo, deputado Darrell Issa, o autor do projeto de lei que cancela o visto do Alexandre e companhia. O que ele escreveu? Em caps lock, ele gritou, né? Nós apenas começamos a briga. Em resposta também ao Comitê Judiciário. Será que, assim, talvez as pessoas estejam entendendo, quando começou o ano, no final do ano passado, quando eu li a política externa do Trump para a liberdade de expressão, eu falei, ok, agora acabou a censura no Brasil. Porque eu sabia que a censura tinha nascido nos Estados Unidos. E matar é muito mais fácil do que criar. Eu disse isso para vocês em vários programas. Esta onda, existia um consenso mundial sobre liberdade de expressão. Até 2019, 2018, era impensável você ver alguma pessoa no espectro da direita ou na esquerda dizendo que a conta de uma rede social de um indivíduo deveria ser derrubada. Isso era reservado para casos extremos, pedófilos, terroristas, etc, etc. E ainda assim, muitos terroristas e ditadores já tinham a sua conta preservada em nome da liberdade de expressão. Esse era um valor de consenso no Ocidente. A esquerda percebeu que com esse valor, eles nunca mais iam ganhar uma eleição. E eles descobriram a coisa mais velha do mundo, que qualquer ditadorzinho de quinta categoria na Bíblia já sabia. Que se você calar os seus opositores, fica difícil deles terem alguma forma de reação. Então eles foram lá e partiram para a velha tática da censura, que imperou no mundo até a Revolução Americana. O rei não gostava de alguma coisa, ele ia lá e censurava você. Velho pra caramba. Eles foram lá e implementaram isso, falaram, é isso que vai fazer. E graças a isso, Joe Biden voltou ao poder nos Estados Unidos, e essa mesma política foi exportada para a Europa, para impedir o avanço na direita na Europa, foi exportada para a Ásia, para a Austrália, com o dinheiro do pagador de impostos americano, através de expedientes justamente desse mesmo Departamento de Estado que está defendendo a nossa liberdade de expressão. Essa mesma embaixada que está defendendo a liberdade de expressão é a embaixada que estava dando dinheiro para o Instituto do Felipe Neto e para o Sleeping Giants. Vocês entendem que o mundo mudou 180 graus? O mundo não dá voltas, ele capota, como as pessoas gostam de dizer. Essa foi a onda que permitiu o surgimento do Alexandre de Moraes. Você não é idiota, você que está em casa já dizia, Paulo, quem é o chefe do Alexandre de Moraes? E eu digo, ele estava surfando nesta onda da política externa americana pró-censura.
A América derrotou esta política com a vitória de Donald Trump. Então a onda de censura de USAID, o Trump acabou com esta onda, cortou o financiamento da USAID e está desmantelando a instituição, acabou o dinheirinho, a tetinha do complexo industrial da censura, dos jornalistas vagabundos que tinham que estar catando lixo e estavam trabalhando nessa agência de checagem de fato. Aliás, ontem me procurou um jornalista dessa agência pública, financiada pelo Jorge Soros, querendo que eu comentasse o inquérito do golpe, não sei o que, blá, 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 blá. Eu respondi todas as perguntas, vocês vão gostar da resposta. Porque se ele não publicar as minhas respostas ipsis literis, eu vou ler aqui na entrevista o que eu disse a ele. Não tem respostinha padrão, não, temos que ver. Comigo, o general Freire Gomes, eu chamo o general Frouxo Gomes. Ah, sim, quer que eu fale sobre ele? As respostas são na lata. Não tem, então, se a agência pública, financiada com dinheiro do Jorge Soros, quase R$1 milhão do Jorge Soros, não der minhas respostas, eu vou dar aqui no programa. Porque eu tenho muito mais, aliás, agradeço, 35 mil pessoas assistindo, se você puder curtir o vídeo, eu agradeço demais. E nem começamos o programa ainda vou falar sobre o relatório do Comitê Judiciário, a intimação das Big Techs ao Comitê Judiciário, citando o Alexandre de Moraes. Mas se o Alexandre e o Lula acham que vão sozinhos serem os baluartes da censura global no Ocidente, será que eles acham isso? Ora, parece que sim. Parece que todo mundo já percebeu que a onda acabou e que este é um navio furado. E eu volto a falar do embaixador Rubens Barbosa, o vídeo até foi eu tirei do Twitter do Mafinha, do Barba, um abraço para ele, onde o embaixador Rubens Barbosa demonstra que o Brasil está ficando isolado. Coloca o vídeo pra gente, por favor, mais outro trecho da entrevista do embaixador Rubens Barbosa. Também, só para completar o que foi dito aqui. Você sabe que a Europa era o parceiro do Brasil para defender essa regulamentação das Big Techs. Acabou isso, a Europa já cedeu. O Brasil vai defender sozinho as posições que a gente está vendo aqui no Brasil em relação às Big Techs americanas. Então você está tendo... Pô, obrigado, embaixador. Não é mais o Paulo Figueiredo dizendo que nem um maluco no Paulo Figueiredo Show? Alguém me diz no chat, eu nem sei, ele foi embaixador, acho que do Fernando Henrique, né? O Brasil ficou sozinho. O mundo virou. O Brasil ficou sozinho. Projeto de lei regulando rede social. Vocês acham que tem clima para votar isso no Congresso ainda? Agora, em março, o STF vai querer votar de novo regulação de marco civil da internet para regular as redes sociais. Vocês vão mesmo achar que vocês vão conseguir segurar o mundo? Vocês precisam de muita coisa para isso. Vocês não são o Xi Jinping. Vocês não são o Maduro. Vocês não são o Kim Jong-il. Vocês não consolidaram o poder a esse ponto ainda. Pode ser que consolidem, porque muita gente fala assim, mas Paulo, sanções não ajudaram na Venezuela, não ajudaram em Cuba. É um pouquinho de estupidez esse comentário. Porque é claro que sanção só funciona agora. Se tivessem cancelado... eu vou dizer o que eu digo dentro do Congresso. Eu falo o seguinte, nós somos um paciente que está com câncer. Se você trata o câncer do paciente logo no início, você tem câncer que você dá um comprimido para o cara e o comprimido tem um efeito e você consegue, não deveria nem usar essa metáfora levando em consideração o caso Constantino, mas até é pertinente. Se você trata o câncer logo no início, você faz ali umas sessões, dá um comprimido, passou um pouquinho, você talvez precisa de quimioterapia, apareceu a bola, você precisa de quimioterapia. E a quimioterapia tem efeito, já é mais duro, já tem efeitos colaterais mais duros. Se você não tratar e o câncer se alastrar, você pode tentar quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o paciente fica todo arrebentado, reduz o risco de vida, mas às vezes ainda dá para salvar. Agora, chega num ponto que nenhuma dessas medidas salva mais. E Cuba chegou a esse ponto. A Venezuela chegou a esse ponto. Será que o Brasil vai chegar a esse ponto? O que eu dizia era, o que eu digo, aliás, é
Se tivessem apresentado esse projeto de lei que cortava, ou se o Trump, né, tivesse sido presidente, tivesse cortado o dinheiro da USAID em 2019 e 2020, não existia Alexandre de Moraes. Não existia complexo industrial da censura. Só foi possível graças ao dinheiro americano. Agora é tarde demais. Isso só não vai curar o paciente. Ah, mas e os vistos? Os vistos são importantes. Radioterapia é bom, mas sozinho não vai mais curar. Os vistos, se tivessem acontecido, se os vistos desses caras tivessem sido caçados 1 ano e meio atrás, muito do que está acontecendo agora teria sido evitado. Não foi. Agora nós temos sanções OFAC. Sanções OFAC resolvem agora? Com certeza. Mas se não forem aplicadas agora, antes da consolidação do poder, que é exatamente o caminho que está sendo tentado pelo Alexandre e pelo regime do Alexandre Lula, nem as sanções OFAC funcionam mais. E é por isso que a gente está andando tão rápido. Continua aqui o vídeo, deixa eu botar. Uma abertura de frentes que não para. Esse último ponto que você falou, essa declaração do presidente, vai ser lida como uma declaração contra os americanos, porque o presidente sabe que não há recurso a organismos multilaterais, porque a OMC sumiu do mapa, não há. E o Brasil não tem... O Lula é um dinossauro. Ele tá fazendo, a referência que ele está fazendo foi a frase do Lula que diz o seguinte: a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança é inadiável. O uso do unilateralismo solapa a ordem internacional. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação e a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar. E essa estupidez parece ter sido escrita pelo Celso Amorim e foi repetida pelo Lula. E o embaixador está dizendo... contrário da Europa, que já ameaçou não, que já informou que vai reagir, nós não temos aqui no Brasil mecanismos de defesa comercial para a gente se contrapor a essas medidas americanas, porque o Brasil, nesses últimos 20 anos, sempre recorreu, na defesa comercial, aos organismos multilaterais. Essa declaração do presidente hoje é totalmente fora de foco, porque não existe isso que ele falou, que vai recorrer aos organismos multilaterais, não existe isso. Pode recorrer e não acontecerá nada, e nós não temos meios de responder como a Europa terá e vai fazer uma resposta às medidas americanas. Então, eu acho... Tem uma frase boa que reflete, é uma frase de um grande poeta brasileiro que reflete esse momento com precisão. A frase é a seguinte: perdeu, mané. Não amola. Você perguntou se o Brasil, qual era o tamanho do alvo. Eu acho que até hoje, era um alvo menor, mas a partir de hoje passou a ser um alvo maior, porque o Brasil introduziu esse componente político no relacionamento bilateral. Esse embaixador é de uma lucidez impressionante. De fato, o Brasil está na linha de frente. E o Brasil é fruto de um mundo que acabou. Vocês começam a ver Bill Gates na casa do Trump, Mark Zuckerberg na casa do Trump, Mark Zuckerberg fazendo jiu-jitsu. Ficou para trás. O Alexandre está preso no mundo e o Lula estão presos no mundo de 2022. Claro, porque a estratégia que eles utilizaram deu certo. Eles tomaram o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Só que, na guerra, o cenário muda. A onda que eles estavam surfando acabou. Isso que a gente já falou é evidente. Vejam, por exemplo, o posicionamento. Eu citei aqui Mark Zuckerberg, citei Bill Gates, citei, obviamente, a mudança do Elon Musk com o X, eu tô vendo, mas vejam o posicionamento do Jeff Bezos, democrata, assim, absolutamente de esquerda, acho que o segundo homem mais rico do mundo, e dono tanto da Amazon como do jornal, conhecido por ser o jornal de ultra-esquerda dos Estados Unidos, o grande defensor da censura, que vinha minguando e desaparecendo e se tornando cada vez menos crível, que é o Washington Post. O Jeff Bezos publicou ontem
o seguinte tweet: compartilhei esta nota com a equipe do Washington Post nessa manhã. Estou escrevendo para informá-los sobre uma mudança que ocorrerá em nossas páginas de opinião. Escreveremos todos os dias em apoio à defesa de 2 pilares: liberdades individuais e livre mercado. Obviamente cobriremos outros temas, mas pontos de vista que se oponham a esses pilares ficarão para ser publicados por outros. Jeff Bezos. Atenção, mídia brasileira. Sou dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos e tenho orgulho disso. Nosso país não chegou até aqui sendo comum. E uma grande parte do sucesso da América tem sido a liberdade, tanto na esfera econômica quanto em todas as outras. A liberdade é ética, minimiza a coerção e prática, impulsiona a criatividade, a inovação e a prosperidade. Claro, eu, por exemplo, inovo no setor de mídia. A gente tem um programa aqui no Paulo Figueiredo Show que ninguém mais tem. E eu não estou no Brasil. E o que acontece? A criação, a inovação, ela não chega. E aí o Brasil tem que ficar com esse regime de televisão que está preso na década passada. E por isso é decadente, por isso a audiência é tão moribunda. Por isso que nós estamos aí a 38 mil pessoas assistindo agora. Com todas as censuras. Continua o Bezos. Estou confiante que os mercados livres e liberdades individuais são o caminho certo para os Estados Unidos. Também acredito que esses pontos de vista estão subrepresentados no atual mercado de ideias e opiniões jornalísticas. Está dizendo que vocês, jornalistas, simplesmente falam para si mesmos. E por isso que os Paulo Figueiredos prosperam. Não sei se há outros Paulo Figueiredos, mas em certo sentido há. O Paulo Figueiredo, o Constantino, o Alan, a Ludmilla, em certa medida a Revista Oeste, certamente a Ana Paula Henke. Estou animado para juntos preenchermos essa lacuna. Meus amigos, acreditem em mim quando eu falo. Olha o termo, parece que ele combinou. Vamos preencher essa lacuna. Existe uma lacuna de mercado. O Washington Post, o jornal queridinho da esquerda, abandonou a pauta da censura. A onda na qual o Alexandre surfou acabou. E vem um tsunami na direção dele. Principalmente no que se refere ao papel das Big Tech. E isso fica muito claro com esse assunto que nós vamos entrar agora. Que é uma pauta efetivamente bombástica. Ontem à noite, já tarde da noite, certamente mais tarde no Brasil do que nos Estados Unidos, eu recebo uma mensagem de uma pessoa de uma alta posição dizendo: amanhã teremos mais boas notícias para vocês. Para vocês ele se refere ao Brasil. E aí, obviamente, eu falo assim, mas né, agora estão fazendo tic-tac comigo. Estão fazendo tic-tac comigo. Deixa eu ver uma notícia aqui que saiu do Trump. Vou ver se a gente consegue botar essa notícia aqui. Eu pedi para o pessoal da pauta avaliar. Mais notícias sobre esse assunto. Mas eu brinquei, estão fazendo tic-tac comigo. Nem eu sabia do que ele falava. Ele falou, olha, eu só vou poder te falar amanhã. E eu já sabia que o que ele ia me falar aconteceria, mas eu não sabia que ia agora. E o que de fato aconteceu? O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes simplesmente intimou todas as grandes redes de tecnologia a apresentarem as ordens, as comunicações dessas empresas com os governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Agora, tenham em mente, quando a gente for ler essa notícia aqui, que o Jim Jordan é muito próximo ao Trump. Tenham isso em mente. Isso não estaria acontecendo sem o aval do presidente Trump. E hoje me disseram que realmente teve o aval do presidente Trump. Então a gente está vendo os acontecimentos se desdobrarem.
O fato é que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Jim Jordan, que é um republicano de Ohio, com quem também estive na semana retrasada, ele emitiu hoje intimações judiciais, que são as supinas, para as 8 gigantes de tecnologia americana: Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, banido no Brasil, TikTok e X, exigindo todas as comunicações dessas empresas com governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Não só as ordens dos governos estrangeiros, mas os e-mails, as comunicações com os advogados, todas. É uma intimação do Congresso dos Estados Unidos. Intimação do Congresso dos Estados Unidos tem valor jurídico obrigatório. É intimação legal. São cumpridas, tem que ser cumpridas pelas empresas, ou as empresas são responsabilizadas, inclusive criminalmente. É o tal do contempt with Congress, meio que crime de desacato. A ação faz parte de uma investigação mais ampla, vou ler aqui a reportagem do Paulo Figueiredo Show. A ação faz parte de uma investigação mais ampla sobre como leis e ordens judiciais estrangeiras estão sendo usadas para censurar o discurso de cidadãos americanos, com foco especial no Brasil. Essas intimações que citam diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF brasileiro, acusando de emitir, diz a intimação, ordens secretas e sem base legal, que forçam empresas americanas a remover conteúdo ou enfrentar multas de banimento. Este é o mesmo comitê que no ano passado tornou públicas pela primeira vez as ordens sigilosas de censuras emitidas por Moraes à plataforma X, o antigo Twitter, causando choque internacional pela falta de embasamento jurídico e truculência das determinações. Esses documentos revelados formaram a base para 2 relatórios oficiais intitulados O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o Caso do Brasil, publicados em abril e maio de 2024. Em comunicado à imprensa sobre as intimações, o comitê afirmou que as empresas americanas estão soando o alarme sobre como a censura estrangeira prejudica as liberdades civis americanas, citando especificamente a X, que se opôs a ordens judiciais ilegais, palavras não são minhas, são do Congresso, no Brasil e na Austrália, que determinavam a remoção global de conteúdo. Paralelamente, o mesmo comitê aprovou ontem no Senado o projeto de lei que a gente já citou aqui, No Censorship on Our Shores Act. É o mesmo comitê que torna inadmissíveis nos Estados Unidos, cancela o visto e determina a deportação de autoridades estrangeiras que censurem direitos à liberdade de expressão de cidadãos americanos em qualquer lugar do mundo. Se aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Trump, o projeto poderia resultar no cancelamento dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, e de outras autoridades brasileiras envolvidas em decisões de remoção de conteúdos de cidadãos americanos. As cartas enviadas aos CEOs das empresas de tecnologia, incluindo Sundar Pichai, aliás, só para deixar claro, a gente chama atenção para o Alexandre aqui, mas o No Censorship on Our Shores Act atinge todos. O senhor Ayrton Vieira, Marcos Vargas, todos eles, vocês estão todos com o tubinho de KY, cortesia do Paulo Figueiredo Show, vai para todos vocês. Esquece visitar a filhinha que está fazendo faculdade em Universidade Americana. Esquece, ela vai ter que visitar você. Assim como eu não posso visitar os meus pais no Brasil, vocês não poderão visitar as suas filhas. Então esquece. As cartas enviadas ao CEO das empresas de tecnologia, incluído Sundar Pichai, do Google, e Mark Zuckerberg, da Meta, só para dar exemplo, são praticamente idênticas em conteúdo e destacam que, de novo, no Brasil, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e sem base legal, forçando empresas americanas a removerem grandes quantidades de conteúdos ou enfrentarem multas e banimento do país. Os documentos argumentam que essas ações estrangeiras têm o efeito de limitar ou restringir o acesso. Aliás, fazer o seguinte, Bruno, coloca a íntegra da carta aqui, por favor. Eu quero botar o exemplo de uma dessas cartas.
Aí, carta bonita. Tá aqui, ao senhor Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta. Essa carta que eu digo são as intimações, né? Diretor executivo da Meta Platforms, o endereço aqui, blá, blá, blá. Prezado senhor Zuckerberg, o Comitê Judiciário está conduzindo uma fiscalização sobre como e em que medida leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras obrigam, coagem ou influenciam empresas a censurar discursos nos Estados Unidos. No 118º Congresso, o comitê, que foi o Congresso passado, o comitê revelou como o governo Biden-Harris pressionou repetidamente as plataformas online para censurar americanos. 387 mensagens. Pressionou repetidamente as plataformas online para censurar americanos direta e indiretamente. Após essa investigação, a Meta admitiu que foi um erro ceder às exigências do governo Biden-Harris e comprometeu-se publicamente a restaurar a liberdade de expressão em suas plataformas e reformou as suas políticas. De fato, mudou o algoritmo da Meta. O Google ainda não, né? Agora, no 118º Congresso, surgiu uma nova ameaça à liberdade de expressão dos americanos na forma de leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras. Alexandre, é para você. É com você que ele está falando. Ordens judiciais estrangeiras que exigem ou levam empresas americanas a limitar o conteúdo disponível em suas plataformas nos Estados Unidos. Para proteger as liberdades civis dos americanos, o comitê deve investigar a extensão e a natureza desses esforços de censura estrangeiros e seus impactos sobre a liberdade de expressão protegida constitucionalmente no país. Nos últimos anos, governos estrangeiros têm adotado medidas cada vez mais agressivas, de novo, Alexandre, com você, para suprimir opiniões desfavoráveis nas redes sociais por meio da regulamentação de conteúdo. Por exemplo, não é só você, Alexandre, não sinta sozinho, você está ficando sozinho agora, mas você tinha, né, com você, como por exemplo, as novas leis da União Europeia, no Reino Unido, que obrigam as empresas de mídias sociais a censurar conteúdos considerados desinformação e conteúdo prejudicial, conforme definido por reguladores não eleitos, sob pena de multas astronômicas. Entra agora. Agora é com você. Agora é para você. Agora sim. Contigo. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e arbitrárias forçando empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdos sob pena de multas ou até banimentos no país. Aí ele cita aqui o caso da Austrália, do Canadá. E ele diz ainda, infelizmente, algumas figuras públicas americanas expressaram apoio a essas novas leis de censura estrangeiras. Essas leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras podem ter o efeito de limitar ou restringir o conteúdo, o acesso dos americanos a discursos protegidos constitucionalmente nos Estados Unidos. De fato, esse parece ser exatamente o objetivo delas. Por exemplo, o então comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton, responsável pela aplicação da lei de censura da União Europeia aplicável à Meta, ameaçou publicamente uma empresa americana de mídia social, afirmando que ela precisaria censurar conteúdo americano para evitar repercussões potenciais na União Europeia. E aqui entra o X da questão, pun intended, com um trocadilho intencional. Como muitas plataformas de mídia social aplicam globalmente um conjunto único de políticas de moderação de conteúdo, as leis de censura mais restritivas podem definir padrões de censura globais de fato, mesmo sem ameaças diretas a autoridades estrangeiras. Em outras palavras, pode haver uma corrida global para o fundo do poço em relação à liberdade de expressão. Esse aqui é o ponto central. Porque muita gente pensa assim, mas por que os Estados Unidos estavam financiando censura no Brasil, na União Europeia, na Austrália, no Canadá, etc, etc. Ora, porque como eles estão dizendo aqui, como as políticas de moderação de conteúdo das plataformas têm que funcionar para o mundo inteiro, é impossível você ter uma política para cada lugar. Quando você pega um mercado gigantesco como o Brasil, que é o quinto mercado para muitas plataformas, no caso do Getter, o Brasil era o segundo mercado para a plataforma, o Rumble tinha a expectativa de que o Brasil fosse o segundo maior mercado do mundo. A Europa, no caso, é o segundo maior mercado. Quando você cria regulações nesses mercados, você faz com que a censura valha também dentro dos Estados Unidos. Então isso foi uma forma que essas pessoas do Departamento de Estado, desse Deep State,
conseguiram dar a volta na primeira emenda e implementar uma censura também nos Estados Unidos através das Big Tech. Como? Criando medidas de restrição que valessem também na prática nos Estados Unidos. E a carta diz isso. Para garantir a conformidade, essas leis estrangeiras autorizam penalidades imensas para empresas que se recusam a censurar conteúdos indesejados. O Digital Service Act da União Europeia, por exemplo, permite que a Comissão Europeia imponha multas punitivas de até 6% da receita global. E o caso Alexandre com as multas gigantescas. Diz a carta ainda, empresas americanas estão alertando sobre como essa censura estrangeira prejudica as liberdades civis nos Estados Unidos. A rede social X tem resistido a ordens judiciais arbitrárias no Brasil e na Austrália, que determinam a remoção global de conteúdo. Vocês veem que o Brasil é central nessa história. Da mesma forma, recentemente, o senhor enfatizou a necessidade de resistir a governos ao redor do mundo que atacam a empresas americanas e pressionam por mais censura. Está falando com o Mark Zuckerberg. Algo que o senhor reconheceu, exigir o apoio do governo dos Estados Unidos. Então entendam, isso é uma aliança entre as Big Tech, que já não estão comparecendo nas audiências do Lula, já estão fazendo corpo mole para obedecer às ordens do Alexandre. E é por isso que eu peço, por isso que sigam e compartilhem meu perfil no X, porque nós precisamos de mais ordens, precisamos que as ordens continuem chegando. Eu preciso que a nova ordem de censura ao meu perfil chegue ao Congresso dos Estados Unidos. Normalmente eles censuram quando eu chego a 100 e poucos mil pessoas, já cheguei. Inclusive, se você está assistindo pelo X, se você faz parte das mais de 41 mil pessoas que estão nos assistindo e estão nos assistindo pelo X, por favor, aperte aí o botão do repost. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no like. Conforme as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê do Judiciário tem jurisdição para supervisionar os assuntos relacionados às liberdades civis, com o objetivo de informar potenciais reformas legislativas, para desenvolver legislações eficazes, incluindo novas leis que protejam a liberdade de expressão americana contra os efeitos da lei de censura e ordens judiciais estrangeiros. O comitê precisa primeiro entender como, em que medida essas normas limitaram o acesso de americanos ao discurso legal dos Estados Unidos, bem como até que ponto o governo Biden-Harris ajudou ou incentivou esses esforços. Entendam. Constantino, eu, Alan e companhia, os US persons, residentes e cidadãos dos Estados Unidos, seremos peça central. Você foi longe demais, Alexandre. E agora você não tem nada mais para fazer com a gente e a gente tem para fazer com você. Termina a carta. Para esse fim, solicitamos as comunicações entre Meta e governos estrangeiros, e as cartas de novo foram enviadas para todas as redes sociais, sobre a conformidade da empresa com leis, regulamentos, ordens judiciais ou outras iniciativas de censuras promovidas por governos estrangeiros, bem comunicações internas da Meta, comunicações internas da Meta, discutindo tais interações. Virão as cartas da Meta falando assim, o que a gente faz com esse maluco desse Alexandre? Dessa forma, segue em anexo uma intimação. Essa intimação decorre de um conflito fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos. Prestem atenção nessa parte. Um conflito fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos estrangeiros em relação ao direito dos americanos à liberdade de expressão online. Esse direito que o Guga Chakra estava dizendo que não existe no Brasil. Como a Meta é uma entidade corporativa sob a jurisdição do comitê e possui documentos relevantes para a nossa investigação, o comitê precisa tomar essa medida. E o comitê aprecia a sua colaboração atenciosamente, Jim Jordan, presidente. E vejam, o Rumble, uma das empresas intimadas pelo comitê, já havia anteriormente processado o ministro Alexandre de Moraes, a gente falou muito aqui no programa, na Justiça Federal Americana por conta justamente dessas ordens de censura. E vocês acham que essa decisão agora do comitê vem à toa? Agora entenderam a origem, a razão da decisão no judiciário, ministros? Efeito jurídico zero, espuma, risível foram os adjetivos. E a justiça americana decidiu na liminar que as ordens do ministro brasileiro não devem ser obedecidas, justamente argumentando que são ilegais e que o ministro intimou as empresas de forma irregular, sem utilizar os caminhos internacionais previstos no EMILAT, na Convenção de Haia.
Vejam, eu não tenho a menor dúvida de que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não vai também usar o MLAT e cartas rogatórias, Convenção de Haia, para me citar no meu processo criminal, na denúncia que está ocorrendo no Brasil, supostamente contra mim. Não tem problema, ministro. Não tem problema, Paulo Gonet. Isto é precisamente a previsão legal que a gente precisa para ir atrás de vocês. Entendam. Eu vou comprar um tubo de KY, vou deixar aqui no programa. Vou deixar aqui, trazer aqui como próprio. Entendam. Vocês não podem mais fazer nada contra mim e tudo que vocês fizerem contra mim será utilizado contra vocês. Vai fazer o quê? Vai botar meu nome na lista da Interpol? Não dá mais, né? A Interpol já não está mais aceitando. Nem o Alan dos Santos. Vai fazer o quê? Vai fazer macumba? Já falei, sou cristão. Não adianta, macumba não pega. Vai fazer o quê? Processo de vocês, estou louco para me defender. Manda por catalogatória, o Departamento de Justiça vai analisar. Estou louco aqui para ser intimado. Estou em local certo e sabido. Mesma residência há mais de 10 anos nos Estados Unidos. A Justiça brasileira já me intimou aqui. O Consulado brasileiro já compareceu lá com medida cautelar. Tudo certo. Chega aqui e aí eu decido se eu vou me defender ou não. Fora isso, efeito zero. Inócuo, risível, espuma, qualquer medida que vocês vierem tomar contra mim. Só que eu vou usar contra vocês. Eu vou usar contra vocês. O que vai acontecer depois dessas intimações serem cumpridas? Vai ser feito um novo relatório sobre as ações do STF no Brasil. Porra, senadores brasileiros, se vocês não pegarem este relatório e montarem um pedido de impeachment decente e explicarem para o senhor Davi Alcolumbre que se ele não tomar medidas, ele sofrerá as sanções, se os senhores não tiverem a capacidade de fazer isso, porra, eu não sei o que os senhores vão ter capacidade de fazer. Aí tem que renovar todo o Senado mesmo. Todo o Senado. Mas mesmo que os senhores não hajam, esses relatórios, que certamente vão gerar audiências, onde o assunto do Moraes será dito, o assunto do Brasil será dito, e eu estarei lá, sentadinho, dentro dessas audiências. O assunto dessas audiências vai ser assunto no Brasil, não dá para ignorar. O Moraes estará na boca do povo nos Estados Unidos. E claro que esses relatórios vão ser utilizados também para potenciais sanções financeiras, não só a Moraes, volto a dizer, inicialmente só contra Moraes, mas todos os violadores. Não só pelo OFAC, mas também pela nova lei do No Censorship on Shores, o próprio ministro, juízes auxiliares do STF, delegados da Polícia Federal, procuradores que participaram dessa farsa. Não vai sobrar nada para ninguém. Vocês estão enfiando as autoridades brasileiras e os policiais federais só cumpriram ordens, os procuradores. Vocês estão se metendo numa aventura. Eu vou dizer para vocês aqui qual é o roteiro. O roteiro é sanções de visto vão para todo mundo, porque são automáticas. Sanções financeiras vão começar com o Alexandre. Os próximos que se colocarem... Aí estou dizendo para vocês. Depois vai sair no Globo, aí vocês leem depois no Globo. Mas para vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show. Sanções financeiras vão começar com os mais de 41 mil pessoas assistindo agora, 42 mil. Sanções financeiras vão começar com o Alexandre. Aí a gente espera que os ministros saiam em defesa do Alexandre. E aí o que diz a lei Magnitsky? Que eles passam a ser copartícipes. E aí eu vou adorar, Barroso, sei que você tem muito ativo aqui fora, vou adorar. Gilmar, teus ativos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, vocês vão morrer abraçados mesmo com Alexandre de Moraes? Eu prefiro que sim. Se você me perguntar assim, Paulo, o que você prefere? Eu prefiro pegar do primeiro até o último. Mas o meu objetivo é liberar o Brasil.
Então, assim, eu digo para vocês, o Alexandre já não tem mais salvação. O Alexandre tem uma expressão em inglês que é dead man walking. É o morto-vivo andando. Ele já morreu e não sabe. Não estou falando de morte, só para deixar claro, não estou falando de morte física, estou falando de uma morte metafórica. O Alexandre já acabou, tá? Além da salvação. Agora, Gilmar. Sempre foi um homem razoável, Gilmar. Esse ódio do Bolsonaro, por causa do negócio do Ney Belo, até gosto muito, tenho enorme gratidão e carinho aí pelo desembargador Ney Belo, acho que ele devia ter ido pro STJ mesmo. Mas já passou. Vamos pensar para frente. Vocês estão enfiando o Brasil no modelo Coreia do Norte. Faça um apelo. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É esse o caminho que vocês estão enfiando a gente? Ah, obrigado, Bruno. Nova posição aqui. Maravilha. Moraes responde a posição do... Manda para mim, por favor, no grupo. Não sei se está no nosso grupo de pauta, porque eu quero traduzir e mandar pro... Manda, por favor, no grupo, que eu quero mandar aqui pro pessoal do governo americano. Moraes responde a posição do governo Trump sobre sanções a plataformas. Deixamos de ser colônia em 1822. Isso! Isso, Alexandre! A gente era colônia dos Estados Unidos em 1822, não sabia, por ler essa aula de história. Mas isso mesmo, Alexandre. Isso! Lute contra o neocolonialismo yankee! Faça isso! Faça isso! Nunca te pedi nada. Só te peço essas coisas. Lute pela soberania, diz aquele que foi financiado pela USAID, cujo todas as ações do TSE foram financiadas pelo governo Biden. E como ficou claro aqui, estava agindo em conluio ao governo Biden, que conduziu o TSE enquanto o governo Biden mandava oficiais do governo americano, Lloyd Austin, Bill Burns, quem mais? Victoria Nuland, quem mais? Jake Sullivan, para pressionar Milico, para não te questionar. Naquela época a colônia era boa. Estava te ajudando. Não adianta, o chicote mudou de mão, filhão. O chicote mudou de mão. Não que o regime não vá reagir. E eu vou falar aqui rapidamente sobre a reação do regime. Mas antes, aquilo que paga as contas. O Paulo Figueiredo Show precisa do seu apoio. E todos os programas eu lembro aqui a você que eu não recebo dinheiro da USAID, não recebo dinheiro da Globo News. Este programa é um oferecimento da audiência, dos meus apoiadores. Nós temos 43 mil pessoas nos assistindo nesse momento. E nem 10% disso de apoiadores. Significa que um monte de gente está se beneficiando de um grupo pequeno de pessoas. Eu pergunto, será que você não pode considerar a possibilidade de ser um desses apoiadores? Todas essas maravilhas acontecendo, o tic-tac do Paulo Figueiredo agora em todos os jornais do Brasil. E será que agora você acha que esse é o jornalismo que merece credibilidade? Porque o que está acontecendo aqui, você está sendo informado antes de todo mundo. E eu ainda desminto os picaretas que dizem senador americano desembarcará com Marines, as coisas, os pastor, não sei que lá das quantas, como é o nome do pastor picareta? Tem o nome de um ator do Tropa de Elite. Falem aqui no chat, qual é o nome do pastor picareta? Sandro Rocha, pastor picareta. E tem outros, o outro site que semana passada, inventando mentira da Maria Salazar, etc, etc. Aqui não tem esse negócio, não tem tic-tac, tem a verdade. E a verdade chega mais cedo para quem está participando da história. E eu peço a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador, porque é uma quantia muito diminuta. Eu brinco promoção do novo McFish. Pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom de desconto da descrição P Figueiredo Show. Se você entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, link que também está na descrição, e usar o cupom P Figueiredo Show, com um pouco mais de $5 você apoia. Cara, a quantidade de matéria que a Surreli coloca para os apoiadores, são matérias exclusivas que não chegam no Brasil, é absurda. É muito conteúdo de qualidade. É o conteúdo que eu uso para ler, e vocês vão ter acesso também. É o que eu falo assim, é o que eu posso oferecer. Eu falo, eu só tenho conteúdo e o meu corpinho nu. Como eu não tenho tido tempo de malhar, meu projeto do OnlyFans está em stand-by.
Eu vou abrir o OnlyFans do Paulo Figueiredo, mas eu tenho que malhar mais, não quero passar vergonha. Meio barrigudo. Então, você pode me apoiar, por enquanto, pelo paulofigueiredoshow.com/apoie. Você tem também a opção de ser patrono Gold. E, poxa, eu agradeço imensamente. Hoje em dia, são os patronos Gold que seguram o programa. Com a quantia de $500 por ano ou 50 dólares por mês, você dá um suporte mais robusto ao programa. E eu agradeço imensamente esse suporte mais robusto, porque hoje em dia a quantidade de tempo e equipe que eu tenho que dedicar a todos esses assuntos é gigantesca. E aí você participa do nosso grupo de WhatsApp, que também recebe as coisas antes de todo mundo, participa da nossa reunião de patronos, que pelo visto será na segunda-feira da semana que vem. Ah, não, segunda-feira que vem é carnaval. Então não, depois do carnaval. Desculpa, é que não é carnaval aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer uma votação se a gente pode fazer na semana que vem essa reunião. No grupo de patronos. Mas enfim, apoie paulofigueiredoshow.com/apoie, quantia diminuta, agradeço imensamente. Vamos falar sobre o Império Contra-Ataca, porque não deixa de ser pauta internacional, mas a gente vai um pouco para o Brasil, e é claro que o nosso trabalho não ia ficar sem oposição, porque eu digo que contra mim não há mais nada que vocês possam fazer. Já bloquearam todos os meus bens. Tem 2 anos e 3 meses que eu estou com todos os bens bloqueados, nunca recebi uma notificação. Já bloquearam meu passaporte. 2 anos e 3 meses de passaporte bloqueado, nunca recebi uma notificação. Me degradaram do meu próprio país. Não tem problema, eu vou voltar e vou atrás de vocês. Não tem problema, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas se ele permitir que eu seja um instrumento dessa vingança, aí, né, a glória é toda dele. O que mais vocês fizeram? Quebraram meus sigilos. Me denunciaram e pediram 40 anos de prisão para mim. O que mais? Prisão não adianta mais, que a Interpol não cumpre mais o mandado de vocês. Os Estados Unidos não extraditam. Então, contra mim não tem nada que vocês possam fazer. Contra quem que vocês resolveram ir? Porque eu tô vendo que vocês estão desesperados. Contra quem que vocês podem ir? Bom, me parece que vocês querem ir contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro não é o único. Eu tenho que fazer aqui, sempre lembro, muitos parlamentares ajudaram nessa história. Não sei nem se eu falo o nome deles aqui, porque senão viram alvo de perseguição. Mas vou falar, deputado Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten pra caramba, Bia Kicis muito, Paulo Bilins, que veio aqui também. Quem mais? O deputado Mário Frias, coitado do Mário Frias, vai ficar chateado que eu falei o nome dele aqui. Gosto tanto do Mário Frias. Vários outros aqui, eu nem quero citar, mas senador Girão, senador Magro Malta, muito, senador Girão e senador Magro Malta, senador Jorge Seif, todos foram fundamentais nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, e tem outros aqui. Quero cometer aqui, deixar de citar. O deputado Nicolas podia ajudar bem mais, mas, enfim. Tem outros deputados que ajudaram muito. Esses, sem dúvida nenhuma, são os que sempre estavam aqui, sempre estavam em todos os comitês, sempre foram em tudo, sempre fizeram questão de participar. Agora, sem dúvida nenhuma, a peça central foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o único gênio que percebeu isso que eu estava falando aqui, isso que a gente estava falando, que havia uma articulação internacional da esquerda que estava impactando a política brasileira e que, portanto, era impossível resolver o problema da política brasileira sem resolver o problema da articulação na sua origem nos Estados Unidos. Então, eu sou o cara, assim, quem faz, eu sempre dou crédito. Porque eu não tenho mandato. Então, eu demorei. As pessoas, no início das reuniões, eu chegava nos lugares para me reunir e sentava, e os parlamentares ficavam ouvindo eu falar e tal, e os deputados daqui olhavam e falavam assim, mas quem é esse cara? As pessoas brincavam de falar, ele é o Tucker Carlson do Brasil, eu até, obviamente, fico muito lisonjeado, eu gosto muito do Tucker. Ele é o Tucker Carlson brasileiro, mas as pessoas, mas por que você está fazendo isso? Você não tem mandato.
Então, a cabeça da história sempre foi o deputado Eduardo Bolsonaro, agora virando como presidente do Comitê de Relações Exteriores, é muito respeitado aqui, tem um respeito gigantesco pelo público americano, fala no CPAC o tempo inteiro. E o fato dele ter essa posição, o torna um alvo. O sistema percebeu que Eduardo Bolsonaro é vital, e eu já falei aqui no programa que ele ia virar um alvo, apesar de não ter cometido crime algum. E é por isso que não me surpreendeu quando o comunista Guilherme Boulos, aquele que o Pablo Marçal, Mr. M, faz live, tomou a seguinte ação. Vejam o que disse ele. Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O bananinha, abre aspas, patriota, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump, e fica, por isso, inadmissível. Nós vamos para cima. Mas antes da gente analisar o conteúdo da fala do Boulos, eu quero deixar algo claro para vocês. Você pode achar que é um maluco, que é o Boulos, é o extremista, mas toda vez que o STF quer fazer algo, eles pedem para serem provocados pelo PSOL, que é o partido do Boulos. Esse é o jogo mais velho do mundo. Quando o STF precisa pautar algo, aí é o PSOL que faz o trabalho sujo. E aí sai uma decisão cheia de ilegalidade, como a gente já está acostumado, mas o Brasil já não é mais império da lei há muito tempo, não é mais Estado democrático de direito há muito tempo, então dá uma aparência de procedimental. Então não pensem que isso é uma ação isolada pelo maluco do Boulos. Tem um esforço, na minha opinião, eu suspeito com evidência de que tem um esforço organizado entre a PGR, o Supremo Tribunal Federal, utilizando o pessoal para ferrar o Eduardo. E é óbvio que o Eduardo não praticou nenhum desses crimes. Depois vocês procurem no Google, porque eu não tenho tempo aqui no programa, já estamos com 1h30 de programa, sobre o que configura crime contra a soberania nacional. Não tem nada lá remotamente próximo a qualquer conduta do Eduardo. O Eduardo, inclusive, toma um enorme cuidado para nunca pedir sanções para o Brasil. E eu mesmo, tem duas coisas que eu, pessoalmente, Paulo, sempre peço para evitarem. Sanções contra familiares, que é algo que os Estados Unidos fazem com certa... por hábito, como fizeram com habitualidade, né? Acho que é essa palavra que eu estava procurando. Como fizeram, por exemplo, no caso da Colômbia. E eu não acredito que familiares devam sofrer sanções. Desculpa, a esposa do Paulo Gonet não tem nada com o fato do marido dela ter se tornado um capacho vendido a alma ao demônio. Pelo contrário, tomara que ela, dizem que eles são muito católicos, tomara que ela esteja lá, rezando muitos textos pela alma dele para que ele se arrependa. A esposa do Fábio Schor, nem sei quem é, nem quero saber. Filhos, familiares, essas pessoas não devem sofrer as consequências. Isso é coisa de regime totalitário. Então, os familiares contra. Mas também contra sanções contra o Brasil. Nosso povo já é um povo muito sofrido. Ter o Lula na presidência já é uma sanção econômica severa. Não precisamos de mais uma. Sanções econômicas destroem o empresariado brasileiro e são anos que a gente vai demorar para recuperar. É claro que o empresário brasileiro é culpado, sim, por conivência da situação que a gente vive. Eu não recebi um puto de um e-mail de um deputado, de um empresário grande brasileiro falando assim: Paulo, eu quero te ajudar. Pô, me dá uma forma de te ajudar sem eu me prejudicar. Não recebi um puto. Então, todas essas pessoas que estão com medo, etc., realmente merecem o que estão sofrendo. Mas o nosso povo não, pô. Nosso povo não merece. Então, sanções econômicas contra o país e contra familiares, até eu sou contra. E o Eduardo nunca pediu uma sanção dessa. Mas esses caras são, sobretudo, muito burros. Porque eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump, alguém que o Donald Trump, na semana passada, nessa semana agora, nesse final de semana, Donald Trump estava sendo... chamou o Eduardo Bolsonaro no discurso do CPAC, o maior evento conservador do mundo, com toda a nata do poder americano olhando para ele. Ele não podia ter propaganda melhor. E falou assim: esse é o meu amigo Eduardo Bolsonaro, a família espetacular, etc, etc. Vocês vão atrás do cara que o Trump chama de amigo
Olha, eu não quero que isso aconteça porque eu acho que eu sou até mais amigo do Eduardo do que o Trump. Então não quero nada de ruim aconteça com ele. Eu conto com uma certa blindagem com a qual ele não conta. Então há muita coragem por parte dele, obstinado, um patriotismo obstinado mesmo. Mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão? Pô, no dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Mas vamos ficar espertos e acompanhar. Uma última pauta rápida, já devia ter encerrado o programa, mas como nós não teremos programa na terça e na quarta de carnaval, pelo menos na terça com certeza não, na quarta vamos ver, dependendo dos acontecimentos aqui nos Estados Unidos, eu vi essa notícia e não pude deixar de comentar. Porque enquanto o sistema está vendo a pressão americana tomando ação contra o Eduardo, o TSE fez algo que eu considerei, no mínimo, esquisito. Brunão, coloca, por favor, a reportagem da Veja. A reportagem é: por que o TSE vai descartar 195 mil urnas eletrônicas? Eles dizem que as urnas são usadas por 10 anos, daria cerca de 6 eleições, depois elas são descartadas na forma ecologicamente correta. Mas vejam, todos os componentes das urnas eletrônicas são do modelo UE 2009. E todos os modelos UE 2009 vão ser descartados. Mas por que seriam descartados? Por que não duram mais de 10 anos se são tão maravilhosas? E se há tantas dúvidas sobre as eleições de 2022, por que essas urnas não podem ficar armazenadas em um local seguro para que elas possam ser auditadas no futuro? E justamente agora, sei lá, só eu que acho engraçado que no momento em que a nossa democracia passa a ser reexaminada pelo exterior, as urnas vão ser destruídas? Sério? Seria muita paranoia pensar que isso é queima de arquivo? Será que alguém não está... Será que é possível não pensar nisso? Eu vou deixar com vocês nos comentários. O que eu posso dizer é que vocês estão indo agora para o carnaval e vai ser espero que seja um carnaval animado para vocês. Eu não sou dos cristãos que acham que carnaval é pecado. Pecado depende do que você fizer no carnaval. Se não fizer no carnaval, não é pecado. Muita gente está vindo aqui para os Estados Unidos. Eu digo para vocês, aqui é um país, as pessoas muitas vezes pensam que os Estados Unidos são um país inóspito para imigrantes, debaixo do Donald Trump, mas não é verdade. Pelo contrário, existem muitas opções para as pessoas que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos e para as pessoas que querem regularizar a sua situação. E por isso que a Ludmila Lins Grilo e eu anunciamos essa nossa nova empreitada, que é a Imigrex. Nós queremos dar às pessoas a oportunidade para que elas também imigrem legalmente para os Estados Unidos e continuem a lutar pelo Brasil aqui como a gente faz, como a Ludmila e eu fazemos. Então, o nosso escritório de imigração tem dezenas de opções de vistos para vocês. Nós temos advogados que podem dizer para vocês qual é o visto certo e trabalhar para que você venha para os Estados Unidos de forma absolutamente legalizada. E a gente fez isso porque tinha muita gente picareta no mercado e cobrando uma fortuna. Então, a Ludmila é uma das pessoas mais sérias que eu já conheci. Você pode confiar ou não na minha seriedade. Caso você confie, considere a Imigrex, porque nós vamos te dar um caminho para vir para os Estados Unidos ou até mesmo para Portugal. Tem visto para quase todo trabalhador qualificado. Você pode achar que muitas vezes seu visto, que não vai ter visto para você, mas tem. Então o que eu faço? Entra no QR Code que está aqui em cima na sua tela ou no link da descrição, vai lá, preenche o nosso formulário, seja você médico, advogado, empreendedor, profissional de tecnologia, pessoa com habilidade específica, você pode ser muito bom especificamente na sua profissão. A gente estava analisando outro dia um técnico de audiovisual, outro dia um atleta. Então são casos assim, tem pessoas que são muito capacitadas em uma área específica, tem visto para você, e você pode fazer uma migração programada para os Estados Unidos e dar um futuro melhor para sua família. É o plano B. A gente vai continuar lutando pelo Brasil e a gente está vencendo, mas você pode participar também desse sucesso americano do Donald Trump. O link está na descrição ou no QR Code.
www.queroumplanob.com. E eu aproveito para agradecer imensamente a enorme audiência, as mais de 43 mil pessoas às vésperas do carnaval que nós tivemos aqui no programa de hoje. Desejo para vocês um carnaval com sabedoria para que vocês não pequem, pelo menos não pequem muito. E digo para vocês que nós não teremos Paulo Figueiredo Show na terça-feira. Talvez tenhamos na quarta-feira. Na terça-feira, eu me lembro que na época que eu morava no Rio, o cara falava: ô, São Paulo, terça-feira eu estava bêbado lá na vala. Então não estejam bêbados na vala na terça-feira, estejam bem com a família de vocês, aproveitem para viajar, para rezar, fazer o que vocês quiserem. Aproveitem o break aí, que descansar é bom, que a vida é feita desses momentos de descanso e de família. E lembrem-se mais uma vez que aqueles que quiserem apoiar o meu trabalho, que tem sido duro, tem custado muito tempo longe da família. Tem sido uma dureza, mas eu acho que vai valer a pena, né? Tem um vídeo do Jordan Peterson conversando com a Mikhaila Peterson, que a Mikhaila Peterson vira para ele tá todo ferrado, o conselho de psicologia caçando ele e tal. E a Mikhaila Peterson pergunta para ele, fala assim: pai, e como é que você está lidando com todos esses problemas? Ele fala assim: olha, minha filha, de um lado é muito estressante, né? A gente vive debaixo de um estresse muito grande. E realmente é um estresse aqui violento. Mas ele fala assim: o ser humano está sempre estressado e preocupado com alguma coisa. Se eu não estiver preocupado com coisas importantes, eu vou estar preocupado com a piscina que está vazando, ou com um problema familiar bobo, ou etc, etc. Então, que pelo menos eu esteja ocupando a minha mente com os grandes problemas, porque aí os pequenos a gente deixa para lá, né? E eu sempre digo, não acho que a gente vive problemas, eu acho que a gente vive desafios. O Constantino está passando por um problema duro, né? A gente passa por desafios, e a vida é feita dessas coisas, e tem momentos que são mais duros do que outros. Então, até os meus amigos me perguntam como é que eu tô, e eu não tenho tido muita capacidade de dar atenção para os amigos, eu digo, eu estou muito bem, estou bem melhor do que eu mereço. Mas se você acha que eu mereço um pouco mais, você pode se tornar meu apoiador aqui, entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e contribuir com uma quantia módica para que meu trabalho possa continuar e, quem sabe, ser expandido. Tem muito mais coisa que a gente possa fazer. Até a semana que vem. Bom carnaval. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Até já. Figueiredo.